Hoje o nosso quadro da Vita Fórmula é o Conversa com Especialista e a convidada da vez é a doutora Daniele, psiquiatra. O tema da nossa conversa de hoje será sobre solidão. Estamos passando por esse momento difícil e lembramos muito dos nossos pais e avós. Recentemente nós comemoramos o Dia dos Avós e esse é um tema que tem feito com certeza nós refletirmos sobre o assunto, né? A questão da solidão que os nossos pais, os nossos idosos sofrem. Doutora Daniele, seja bem-vinda. Eu gostaria que você começasse a nossa conversa explicando como a solidão reflete em nossa saúde, o que ela provoca no nosso corpo. Ok. Primeiramente, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. É um tema bem importante nesse momento, principalmente, de pandemia, onde houve uma mudança, né, muito grande da rotina de todos. Sim. E acho que os que sofreram muito foram os idosos, mais, né? Sim. Idosos e as crianças, com essa mudança toda e com isolacionismo. A solidão em si é um sofrimento psíquico, né? De tamanha importância, tanto que no Reino Unido foi criado o Ministério da Solidão, de tamanha importância do tema, né? Interessante. Porque foi visto que principalmente nos idosos de lá sofriam muito, né? Tem muito mais idosos. Muito mais. E o Brasil está tendo também cada vez mais, né? Então, o que acontece na solidão? Por que ela é tão prejudicial, né, pro nosso organismo? A solidão, ela é um sofrimento psíquico. Sendo assim, o vínculo afetivo é um protetor. Isso a gente consegue ver assim através da evolução das espécies mesmo, sabe? Se a gente for ver alguns, né, lá, estudos, enfim, a mudança dos répteis para os mamíferos, onde os répteis, principal, eles tinham instinto como defesa, né? Os mamíferos já aprenderam, então o aprendizado, eles tinham que aprender para ter mais flexibilização para se interar com o meio ambiente, para se adequar às mudanças do meio ambiente. Então, para que eu aprenda mais, eu tenho que nascer sabendo o mínimo possível. E eu nascendo sabendo o mínimo possível, eu vou precisar de muito mais proteção, né? E aí entra o vínculo afetivo. Sim. Primeiramente, a ligação de mãe e filho. Após, então, aí o grupo familiar, o grupo social, para proteger, para trazer comida, para evitar que num momento de crise eu coma, cria, né? Então o instinto levava essas. O vínculo afetivo conseguiu criar essa proteção e preparar para que possa aprender e se ter mais flexibilidade, uma maior resiliência, né? Essa é a principal função do vínculo afetivo. Então, eu entendo que o sofrimento acaba sendo um estresse. Então, assim, a solidão, ela é uma ameaça à sobrevivência. Por quê? Porque eu, quando estou só, se a gente for ver nos nossos antepassados, eu estou exposto a uma lesão, né? Um ataque, enfim. Então eu associo a solidão a uma maior probabilidade de sofrer uma lesão. E aí a minha resposta a uma lesão é um processo inflamatório, né? Então essa ligação do estresse, lesão, processo inflamatório. Quando eu aprendo, né? A gente aprende que se eu tenho estresse, provavelmente vou ter uma lesão. Então, para eu me antecipar, assim que eu tenho estresse, eu tenho esse processo inflamatório para já me antecipar a essa lesão que vai vir. Só que hoje a gente não mata mais um leão por dia, né? Sim. Literalmente. A
a gente não é atacado por grupos rivais, então não é um estresse pontual. A solidão é um estresse contínuo. Então leva a um processo inflamatório contínuo, né? Um sofrimento Falando um pouquinho, físico. doutora Daniele, sobre o que a solidão ela gera no corpo, qual processo acontece no nosso corpo? Principalmente o processo inflamatório. Mas como é que se chegaram a essa conclusão? Sim. Né? Tem um programa de computador que foi usado para fazer uma pesquisa, que se chama Cyberball, onde uma pessoa era exposta a duas outras pessoas do programa, mas que enfim, duas outras pessoas jogando bola. Então eu estou observando essas duas outras pessoas jogando bola. Num segundo momento, essas pessoas começam a me passar a bola e aí eu começo a jogar com elas. Daqui a pouco elas não jogam mais para mim. E aí eu de novo estou só olhando, mas nesse momento eu crio uma expectativa de receber a bola. Então eu me sinto excluída. Foi feita uma avaliação, ressonância magnética, nesse momento em que eu só estou observando e no outro momento em que eu participei e fiquei de fora. Quando as imagens foram sobrepostas, o que se percebeu foi que a área que ficou em evidência é a mesma área associada à dor física, não à dor no caso de ter dor ou não, mas ao sofrimento associado àquela dor. Então, se eu sofro ou não com aquela dor física, é o mesmo sofrimento da dor emocional. Então, a mesma área. Então, o que a gente entende? Bom, a dor física é igual, para o nosso cérebro, é igual à dor emocional. E então, eles fizeram, num segundo momento, fizeram um tratamento. Porque assim, então, bom, se a dor física é igual à dor emocional, será que se eu tratar com um anti-inflamatório, né, vai melhorar? E aí foi feito esse teste. Então, as pessoas usaram por 21 dias, fizeram um tratamento anti-inflamatório e aí foram expostas à mesma situação. As pessoas que fizeram esse tratamento sofreram menos. Então, não é que não sofreram, enfim, mas o grau de sofrimento foi menor. E aí se comprova, né, o quanto o processo é o mesmo, né? E aí voltando àquela resposta do nosso organismo ao estresse, um estresse físico qualquer, o que acontece? Físico ou emocional. O que acontece? Eu libero noradrenalina. E aí são acionados monócitos, que são as células inflamatórias, e aí acontece o processo inflamatório periférico. Mas esse processo inflamatório também vai, né, até o cérebro. E aí ocorrem alterações de aumento de cortisol, por determinadas áreas, né, que são estimuladas. Sim. Então aumenta o cortisol, diminui o fator o BDNF, que é um fator associado à neuroplasticidade, à neuroproteção, né? Aumenta as interleucinas, que são substâncias relacionadas à inflamação. Então, independente do estresse, essa cascata toda leva a um processo inflamatório generalizado. E aí, a minha resposta a esse processo, assim, é aquela que a gente vinha falando, tinha conversado antes, sobre o estar doente, o comportamento doente, que é quando eu fico mais introspectiva, eu diminuo o gasto de energia, eu tenho menos prazer, menos vontade, menos curiosidade, porque eu tô ali, né? Eu tenho que me recolher. E se a gente for pontuar os sintomas
depressivos são muito parecidos. Então, além da área afetada, além de toda a cascata que ocorre no organismo, os sintomas clínicos também são muito parecidos, né? Diversas doenças trazem essa questão inflamatória, né? Essa inflamação. Alteram a imunidade, né? Exato. E aí a gente pensando no contrário, a questão de dar mais atenção, ou de um idoso que seja socialmente mais engajado, quais seriam os benefícios? Tem vários estudos com idosos, né? Sim. E hoje, o que a gente vê, tanto de neuroproteção, de um envelhecimento saudável, quando a gente fala em envelhecimento saudável, a gente tem alguns pilares, né? Então tem o bem-estar físico, bem-estar emocional, mental, uma dieta equilibrada e o bem-estar social. Se falava muito, e claro que tem a sua importância, a leitura, palavras cruzadas, né, para estimular, para manter a reserva cognitiva, enfim. Mas hoje a gente sabe que mais importante do que uma leitura que eu faço sozinha é uma atividade no coletivo. Jogar cartas, é o lazer, né, estar família, amigos. Então é muito importante. Já é algo realmente comprovado. Exatamente. Então, nesse momento, o que a gente pensa, né? Não dá para ter muitas pessoas, mas o afetivo tem que ser presente, alimentado. Então, é aquela coisa assim, ou vamos visitar de longe, vídeos, né? Hoje os idosos conseguem, né? E estão cada vez mais ligados na internet, no WhatsApp, né? Sim. Então, fazer videochamadas, isso é muito importante. Gerou-se muitas dúvidas, né, sobre, até aqui na nossa região, por estarmos numa cidade menor, pela gravidade até não estar tão comparado aos grandes centros, né, a questão do contágio. Devo visitar, não devo visitar, né, mas a saúde emocional dos nossos idosos talvez seja até mais importante, né, do que esse risco de contágio, né? Então, de uma certa forma, eu acredito que nós devamos estar mais presentes, mesmo que virtualmente, né, na vida deles, para que realmente eles tenham uma saúde mental adequada e equilibrada. Exato. O isolamento social nesse momento não tem que ser igual à solidão. Sim. Né? A gente pode estar próximo, a gente pode né, mostrar carinho, afeto, sem necessariamente estar fisicamente perto. Sim. Né? Sim. Mas é importante esse cuidado. É um telefonema, o quanto você é importante. Isso né, fazer às vezes ligações com várias pessoas da família é muito importante. Muito importante. Isso. Obrigada pela participação, doutora Daniele. Obrigada a você. Nosso público com certeza vai se interessar muito pelo assunto e queremos trazer o bem-estar aí para todos nesse momento tão difícil. Obrigada. Obrigada.